Deixe-me voltar aos planos de recuperação, recapitalização ou de reestruturação. Eu não sei se estou a falar exatamente do mesmo documento. Esclarecer-me-á, se faz favor. Mas, de qualquer maneira, o que eu pretendia perceber, e suponho que o Banco de Portugal tem esses números, é, desagregadamente em cada instituição bancária, objeto deste apoio, qual é a intenção declarada desses bancos quanto a números de despedimento, quanto a encerramento de balcões e quanto a medidas concretas para o apoio, para o crédito à economia. Eu chamo-lhe a atenção. Falou-se há pouco no número 5,4% de aumento de crédito para as exportações da banca em geral. Mas eu, por exemplo, vejo os resultados do BPI e percebo que os resultados do BPI, apesar de terem lucros de, enfim, 250 milhões de euros, mostram que o crédito concedido caiu 3,8%, que o crédito às empresas caiu 10,3%, e que o que aumentou foi a atividade com operações financeiras de compra e venda de dívida soberana. E, portanto, pergunto-me se a recapitalização serve para isto, e eu julgo que não é o melhor caminho. Diria mesmo, como é que se compreende que haja responsáveis do BCP, outra pergunta, que, relativamente à economia, digam que as condições de intervenção no processo de recapitalização provocam a restrição do crédito às empresas e à economia. Isto é, ainda por cima, acusam as condições de financiamento público ao próprio banco de ser responsável pela limitação do crédito à economia. Ou então, responsáveis da Caixa Geral de Depósitos, que dizem que, meus senhores, daqui para a frente, crédito às empresas com spreads inferiores a 4% não há. E eu pergunto se é viável na nossa economia, mesmo para as empresas exportadoras, ter crédito com estes níveis. Se é sustentável. E diria-lhe se a banca quer ter o tal risco da atividade económica ou quer ter clientes sem riscos a pagar spreads de 4% e 5%. Isto é que eu não tenho a certeza do que é que quer. E suponho que se calhar quer exatamente isto. Segunda questão. Substituição de acionistas. Este processo de recapitalização substituiu os acionistas, utilizando uma expressão do governador, que já não tinham fundos dos bolsos, ou nos bolsos, ou qualquer coisa do género. Eu queria saber qual é a posição acionista real do Estado nestes bancos apoiados, no BPI, no BANIF e no BCP. Isto é, se convertêssemos em ações o dinheiro em instrumentos de rácio e em ações especiais, qual era o valor correspondente, qual era a posição acionista, quais são os direitos de voto assumidos pelo Estado e qual é o exercício de facto da gestão correspondente a essa posição acionista. O Sr. Governador do Banco de Portugal diz, e repetiu, que há incentivos para que eles nos afastem rapidamente, eles, os bancos, nos afastem a nós dinheiros públicos. Eu gostava era que eles nunca lá tivessem entrado, mas, enfim, se as condições, se uma das razões que os afasta é o facto das condições de remuneração serem exigentes, suponho que era isso que, entre outras razões, aquelas que o Sr. Governador invocava, eu pergunto se 8% é demasiado, porque é que não foram buscar a 5% ou a 6% ao mercado? Não há! Então até o Estado agora, se financiar 4,9% e os bancos não podem financiar só um valor abaixo dos 8,5%, abaixo dos 9,5%, abaixo dos 10%. Eu confesso-lhe que tenho muita dificuldade em perceber isto e suponho que não traduzirá exatamente a realidade. Finalmente, Sr. Governador, Professor Carlos Costa, eu interpreto a sua não referência à minha alusão sobre as razões da necessidade de capitalização, sobre a terceira razão que falta no seu documento,
como aquele bom português que diz quem cala, consente. E, portanto, acredito que o seu silêncio significa que a razão que eu invoquei, que faltava no seu documento, é de facto uma razão ponderosa e ponderável que lhe falta, portanto, por omissão no seu documento. Tal como aquilo que eu pretendia, e com esta termino, sobre os seus comentários relativamente à Autoridade da Concorrência, não é perceber se a Autoridade de Concorrência está a analisar os processos, os planos de reestruturação. Não é isso. É que era um comentário de uma pessoa que esteve anos e anos, enfim, nos corredores europeus das instituições comunitárias, que me dissesse, que me desfizesse este equívoco, esta dúvida quase angustiante que eu tenho. Porque raio é que as autoridades da concorrência, quando se trata de apoiar sistemas financeiros, abrem as portas logo e fazem favor de utilizar os dinheiros públicos. Quando se trata de observar auxílios estatais a empresas industriais, nem pensar, encerre-se, vão à falência. Não há substituição acionista. Porquê? Muito obrigado, Sr. Deputado. Pela audição que vamos ter amanhã, hoje e nos próximos dias, eu gostava de verificar se o Sr. Governador queria ou não detalhar, se não quiser, encerramos já, os comentários de alguns responsáveis das administrações dos bancos intervencionados dizendo que as condições de intervenção não favorecem o crédito dessas instituições à economia.